Fim isto e fim desta revisão das principais patologias a nível do sistema esquelético, seria bom fazer uma súmula de qual o papel que a ressonância magnética desempenha para a avaliação do sistema osteoarticular. Existem, assim, grandes indicações: as lesões ósseas, as lesões articulares e, sobretudo, as lesões dos tecidos moles. Nas lesões ósseas já vimos que a ressonância é, de facto, limitada na análise do tipo de matriz tumoral, mas é fundamental no diagnóstico e na detecção das metástases ósseas. É um dos exames mais precoces, a par com a cintigrafia. No estadiamento tumoral, porque é a única técnica também que permite demonstrar com maior precisão exatamente até onde é que se estende a neoplasia e que estruturas estão envolvidas. A avaliação das necroses isquémicas, seja as osteocondrites dissecantes, seja de facto as necroses isquémicas, a osteonecrose isquémica, por exemplo, a nível da cabeça do fémur, e também do edema medular, que é uma técnica que facilmente demonstra o excesso de água e, portanto, com facilidade permite o diagnóstico de lesões, por exemplo, do tipo ogodistrófico, quando outras técnicas radiológicas podem ser negativas. As lesões articulares são hoje um campo inesgotável de aplicações também para a ressonância magnética, sobretudo no que diz respeito à avaliação dos tecidos moles intraarticulares. Refiro-me concretamente a meniscos, a ligamentos, à visualização da cartilagem hialina. Não é, obviamente, tão bom na detecção dos traços de fratura que podemos ver com, por exemplo, a radiologia convencional ou com a tomografia computurizada, mas também é um método importante até na demonstração dos sinais indiretos de microfraturas taberculares, mais uma vez o edema medular. É uma técnica também muito importante na avaliação dos processos infecciosos e dos processos tumorais intraarticulares, demonstrando mais uma vez a total extensão do processo, o que a nível dos tecidos moles, como sabemos, a TAC é de facto muito limitada, onde a nível dos tecidos moles de facto permite uma caracterização excepcional do tipo de tumor e também produzir o seu estadiamento e verificar exatamente quais as estruturas envolvidas, permitindo adaptar melhor as hipóteses terapêuticas, entretanto equacionadas. Mostrava-vos algumas imagens da importância da ressonância magnética, que julgo que estão sumarizadas nos próximos diapositivos. Este é um exemplo de uma paciente com um cancro da mama. É uma doente que tinha dores, de facto, a nível da bacia. A radiografia foi totalmente negativa, ou interpretada como tal, embora no fémur direito, na região diafisária, se pudesse discernir uma imagem osteolítica. A ressonância mostra, no entanto, o aspecto flórido de múltiplas imagens nodulares hiperintensas em T2, portanto uma situação de metastização múltipla, abrange os dois fémures e ainda o ilíaco de um e de outro lado. Este é o aspecto também aqui de uma lesão óssea da região diafisária e metafisária da tíbia. Temos alguma dificuldade do ponto de vista radiológico em conhecer exatamente onde termina a lesão que estamos a ver. Este paciente foi submetido a uma ressonância, como vemos, e então aqui temos a verdadeira noção da extensão da lesão, que não só atinge a região diafisária, como termina de facto a nível da barreira anatómica natural, que é a fise da tíbia. Portanto, um caso de uma osteomielite francamente diagnosticada com vantagem o seu processo e a sua extensão longitudinal com o recurso à ressonância magnética. Um outro exemplo de um osteosarcoma, em que é difícil também, mais uma vez, avaliar quer a componente destrutiva óssea de infiltração medular e de tecidos moles, a ressonância, dois cortes, axial e sagital, em que não só conseguimos ver excelentemente a lesão tumoral, como o edema à volta da lesão tumoral, caracterizada por hipersinal em T2, como ainda descobrir, de facto, mais acima, na região diafisária mais proximal do fémur, uma outra lesão hiperintensa de pequenas dimensões, correspondendo a uma pequena lesão proximal que deverá, logicamente, ter que ser incluída no tratamento que for efetuado.
Finalmente, um exemplo que me parece elucidativo também da enorme vantagem da ressonância magnética. Tratava-se de um doente, de um paciente com extremas queixas álgicas da coxa esquerda, a radiografia era negativa e, como vemos, a ressonância mostra marcadas alterações da cabeça e do colo do fémur, com um hipersinal intenso, homogéneo, acompanhado de derrame articular. Portanto, um caso de uma algodistrofia, também chamada de uma osteoporose transitória da anca, uma situação inflamatória, extremamente dolorosa e que a ressonância pôde com facilidade fazer o diagnóstico e desta forma permitir o início da terapêutica a este paciente de forma adequada. Por último, a demonstração da ressonância magnética não se esgota, logicamente, na demonstração destes processos infiltrativos modulares, mas, como referi, a sua importância na avaliação da patologia traumática e dos componentes de tecidos moles intraarticulares. Aqui temos duas imagens do joelho, uma obtida no plano sagital e outra no plano coronal, ambas ponderadas em T1, e vê-se, de facto, com vantagem a excelente discriminação da cartilagem hialina articular, perfeitamente preservada neste caso. Observa-se uma imagem linear de hipersinal a nível da ponta posterior do menisco interno, que é hipointenso, uma situação de fratura meniscal diagnosticada com facilidade com o recurso a esta técnica que até aí não era conhecida.